Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando agora mais um culto dominical e eu convido os irmãos a estarem desde já compartilhando o link deste culto para que mais pessoas ouçam a mensagem que estará sendo pregada. Lembre-se também de se inscrever no canal Comunicação IBEJA, para que sempre que um novo vídeo, um novo culto for postado, os irmãos estejam recebendo a notificação e possam participar conosco. Começamos agora este culto com a leitura da palavra em Eclesiastes capítulo 7, versículos 11 e 12, que diz assim: A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: sabedoria preserva a vida de quem a possui. Oremos. Senhor meu Deus, eu quero neste momento, Pai, te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de prestar culto a Ti, Senhor, de forma livre, Senhor, sem a perseguição que nós vemos em tantas regiões do mundo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos dedicar, Senhor, a buscar a Sua presença, ó Pai, a ouvir a Sua palavra, a leitura da Bíblia, Senhor, a termos tempo, Senhor, de oração diariamente contigo, Senhor. Ministra o coração de cada um dos nossos irmãos nesta manhã, ó Pai, e usa o pastor Marcos mais uma vez, Senhor, como um instrumento do Senhor na vida da nossa igreja, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos, meu Deus. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para o adorar. Vem, assim como estás, vem para o adorar. Vem. Amados irmãos em Cristo e amigos, que privilégio nós temos de mais uma vez poder adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Continuamos ainda com algumas restrições, esperando algumas orientações das nossas autoridades para o restante deste mês. Mas o nosso comitê de saúde, formado por alguns profissionais como médicos e outros da área da saúde, estarão também, quando sair esse novo decreto, nos orientando. Então fiquem firmes acompanhando os grupos da igreja e recebendo as nossas informações. E é claro que por conta também de toda essa situação que ainda a pandemia tem gerado, nós estamos com o Ministério de Ação Social de nossa igreja e de mulheres trabalhando para atender aquelas famílias que precisam do alimento, que precisam de um atendimento, serem socorridas nesse momento. Faça suas doações de alimentos não perecíveis e também de produtos de limpeza e higiene pessoal. Como estamos com o nosso administrador operacional e secretaria de férias, pedimos que os irmãos deixem as suas doações aqui na quarta-feira e na sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. É claro que se não puder vir num desses 2 dias, mande uma mensagem para o meu WhatsApp pessoal, marcaremos um horário e atenderei a todos prontamente. O que não podemos deixar é de atender, é de fazer as nossas doações, socorrer aqueles que precisam. E a segunda campanha que temos também em andamento no decorrer desse mês é a compra do motor para o nosso missionário Robert. Participe, é só contribuir depositando, se for o caso, na conta da igreja, ou vindo entregar aqui, e as suas doações para a compra desse motor serão 100% investidas na aquisição desse motor. Participe. Amados, quero deixar com vocês os Salmos 28, verso 7, que diz: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e foi socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Estou convencido que nós, os filhos de Deus, temos o maior prazer de participar da obra que o Senhor nos confiou. Seja sendo fiéis nos dízimos, nas ofertas de gratidão, ofertas missionárias, campanhas que estão em andamento. Então participe, que o seu prazer, ele também aconteça como resultado de estarmos reconhecendo que Deus é o nosso sustentador. Ele é, como diz o texto, a nossa força, o nosso escudo, o nosso socorro bem presente na angústia. Quero nesse momento orar e estar colocando as autoridades constituídas do nosso país. Estamos, além de toda essa pandemia, vivendo uma situação muito difícil hoje no nosso país e precisamos orar por todos aqueles que exercem uma autoridade. Mas também, amados, eu quero incluir nesta oração 2 famílias. A família do nosso irmão Antônio Marcos, Cláudia, que perderam
uma pessoa querida, um ente querido na família. A mãe do Antônio Marcos, nessa terça-feira, partiu para a glória celestial. Já está com o Senhor Jesus. Ore pelo Antônio Marcos, por todos os familiares, que as consolações do alto e a gratidão pela vida da dona Neide também se faça presente nesta relação de gratidão que nós devemos ter, mesmo nesse momento tão difícil. E também, nesta quarta-feira, um tio amado que eu tenho, tio Dema, como carinhosamente nós o chamamos, ele também partiu, veio a óbito na quarta-feira. Eu peço que ore por todos os seus filhos, em especial meus primos. São pessoas amadas, queridas, marcaram profundamente a nossa vida, a vida dos meus irmãos. Então peço que os irmãos também orem por todos os nossos familiares, em especial os filhos do meu tio Dema, todos os meus primos e primas, que o Senhor os conforte e que sejam gratos pela vida do homem, também pela vida honrada que ele teve, digna, um legado que deixa para todos nós. Sentiremos falta do sorriso, da alegria, do espírito festivo, mas na certeza de que a vontade de Deus, ela foi feita nesta quarta-feira. Vamos orar, amados? Bondoso Deus, nos colocamos na Tua presença em nome do Senhor Jesus, clamando nesse momento pela nossa nação brasileira, este povo, ó Deus, que precisa tanto do Senhor, mas também de autoridades que temam o Senhor. Que os três poderes, ó Deus, possam buscar esse temor, agir, ó Deus, com consciência de que um dia estaremos na Tua presença, mesmo alguns não crendo. Oramos, intercedemos por cada autoridade a fim de que governe esta nação, ó Deus, buscando o bem desse povo e não o bem pessoal, ó Deus, os interesses ideológicos, políticos. Clamamos por esse país em nome do Senhor Jesus. Colocamos também diante do Senhor o Antônio Marcos, as suas irmãs, irmãos, que as consolações do Senhor envolva esses corações e a gratidão pela mulher, pela mãe, pela avó, pela cidadã que foi a sua mãe, a dona Neide. Também coloco diante do Senhor todos os meus familiares, em especial meus primos, filhos do meu tio Dema. Conforte, Senhor, os meus primos e que eles também, ó Deus, possam ter no coração, na mente, a gratidão pela vida do homem, do pai que tiveram. Nós oramos, ó Deus, gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Cuida daqueles que estão enfermos, ó Deus, internados, aqueles que estão em tratamento. Cuida de todos aqueles que estão na linha de frente, trabalhando, ó Deus, no combate ao Covid. Peço em nome do Senhor Jesus que venha em breve, ó Deus, a bonança que precisamos em meio a toda essa tempestade. Oramos, clamamos em nome do Senhor Jesus. E teremos nesse momento o nosso André Bagatini, coordenador de missões de nossa igreja, falando a respeito também da campanha de missões que está em andamento. Mas antes do André vir aqui falar, eu quero compartilhar com vocês que amanhã, dia 20, nós estaremos, as igrejas batistas filiadas à Convenção Batista Paranaense, a Convenção Batista Brasileira, intercedendo pelo nosso país, a nossa nação. E rogamos, amados, que vocês também participem. Nós estaremos, a Igreja Batista no Jardim Ambiental, tendo o nosso horário das 19 às 20 horas. Ou eu, ou o André, estará postando o link para que os irmãos também possam participar dessa 1 hora intercedendo pelo nosso país, pela obra missionária, por tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Participe. Olá, meus irmãos, graça e paz.
No mês de julho, nós estamos agora na campanha de missões estaduais. E os missionários da Convenção Batista Paranaense têm hoje um recado muito especial para passar para a gente. Acompanhe. Jesus, esperança que transforma. Esse é o tema da campanha de missões estaduais 2020. Temos vivido dias difíceis, de medo e insegurança. Há um clamor por socorro de mais de 8 milhões de vozes sem Jesus. Cristo é o único capaz de dar esperança duradoura e transformação plena. Em Mateus 9,36 lemos: E vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus nos vê, se compadece de nós e nos pastoreia em amor. Ele é o nosso bom pastor. Jesus é a esperança para as multidões cansadas e angustiadas. O nosso maior exemplo de fé e obras é Jesus Cristo. Jesus não era alheio às necessidades das multidões. Ele enxergava a carência das pessoas. Mais do que isso, além de enxergar, ele se envolvia para que as multidões compreendessem que havia um reino eterno preparado para todos quantos nele crescem. Esse amor sacrificial de Jesus precisa hoje ser manifestado ao mundo. E o instrumento que ele deseja usar é a igreja local. Pois a igreja local é testemunha e portadora da mensagem de esperança na comunidade em que está inserida. E como cristãos, levamos a esperança para as nossas crianças, jovens e adultos. Como cristãos, temos que testemunhar de nossa esperança para toda a comunidade. Como cristãos, proclamemos que Jesus é a esperança que transforma a tristeza em alegria, a guerra em paz e a morte em vida. A Convenção Batista Paranaense trabalha em parceria com igrejas batistas no sustento, capacitação e envio de missionários para os campos do Paraná. Jesus disse que a luz não deve ficar escondida, pois assim ela não cumpre a função dela de iluminar a escuridão. Desafiamos os batistas a serem luz, a sair das quatro paredes para iluminar as inúmeras necessidades espirituais e sociais da nossa gente. E se envolver na obra que o Senhor está realizando em nosso estado. Somente indo até as pessoas entenderemos como ser uma resposta contextualizada para elas. Nosso objetivo é mobilizar a igreja local a cumprir a sua parte na grande comissão de Cristo, em sua comunidade e em nosso estado. Nossas ênfases para esta campanha estão voltadas para as grandes e pequenas cidades, áreas rurais, distritos e povoados, de toda etnia, língua e cultura. São mais de 200 municípios sem a presença batista. Na ação missional da igreja, ações são fundamentais para fazer discípulos que gerem novos discípulos. Orar para que o reino venha a nós transforma a comunidade. Agir com compaixão e graça transforma a comunidade. Investir em vidas transforma a comunidade. Fazer discípulos de Cristo transforma a comunidade. Antes de voltar para o Pai, Jesus reuniu seus discípulos e proferiu palavras cujo propósito é definir o significado do restante da vida deles. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Portanto, Jesus nos convida: veja, ore, faça e invista. Convido você e a sua igreja para juntos realizarmos a melhor campanha de missões estaduais da história da Convenção. Esses são alguns dos missionários que têm atuado aqui no Paraná. É através deles que muitas pessoas têm ouvido do Evangelho. E é através também dos nossos irmãos aqui do Jardim Ambiental que esses missionários podem estar em campo. É graças às orações dos irmãos e às ofertas dos irmãos que a obra missionária continua avançando. Missões não se fazem apenas com os pés dos que vão, mas também com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que ofertam. Então vamos participar de missões, vamos ofertar, vamos orar, lembrando sempre que este período de campanha de missões estaduais, ele não substitui o nosso PAN.
O plano de adoção missionária é um compromisso que nós da Igreja Batista no Jardim Ambiental assumimos todos os meses do ano, sem exceção. Então, lembra aos irmãos que quando fizerem a oferta, lembrem de diferenciar aquilo que é a sua oferta para o plano de adoção missionária daquilo que é a sua oferta para a campanha de missões estaduais. Ambas serão usadas para a honra e glória do Senhor, para que mais pessoas conheçam do Evangelho. Que Deus os abençoe. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Série Sabedoria, terceira mensagem. Antes de receber sabedoria do alto, nós vimos que Salomão amava o Senhor e andava de acordo com os decretos de seu pai. Porém, quando nós ainda atentamos para o que a palavra de Deus nos diz e olhamos de uma forma mais direta ainda para algo que ela aponta, nós vamos constatar que na vida de Salomão, antes também de receber a sabedoria do alto, Salomão oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Não tenho dúvidas, amados, e confirmo à luz do que a palavra de Deus nos ensina, que amar a Deus,
honrar o nome dos nossos pais, mas também oferecer sacrifícios ao Senhor, facilitou sobremodo o Senhor também atender o pedido de Salomão. Eu só quero lembrar com vocês rapidamente que sacrifício no Antigo Testamento significa aquilo que é trazido perto. Este é o significado, de um modo geral, quando nós olhamos para o sacrifício no Antigo Testamento. Aquilo que é trazido e colocado diante do Senhor. Aquilo que está próximo e que é, portanto, entregue totalmente ao Senhor em seu nome. Mas nós também vemos algo interessante. No Novo Testamento, sacrifício é dom, oferta, oferecer. Ou seja, amados, dom literalmente significa um presente que eu estou dando, ou a oferta que eu estou fazendo, ou literalmente oferecendo ao Senhor aquilo que está no meu coração, aquilo que eu posso fazer, aquilo que inclusive eu devo fazer como algo que eu quero oferecer, que eu quero dar, que eu quero presentear, é como a palavra nos ensina. Então, não há dúvidas que amar a Deus acima de todas as coisas, honrar o seu pai, prestar sacrifícios ao Senhor, mais uma vez afirmo, facilitou sobremodo Salomão ter seu pedido atendido. E disse Deus: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha só, peço o que quiser e eu lhe darei. Quando nós vamos vendo o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desta experiência que Salomão teve, o que ele recebeu e também o que nós precisamos, nós vamos vendo que não é à toa que o reinado de Salomão foi marcado principalmente pela sabedoria, mas também foi marcado por honra e marcado por riquezas. Quando a sabedoria vem do alto, primeiro lugar, nós vamos saber como agir, nós vamos saber como liderar, nós vamos saber como resolver, como orientar, mas também como resultado das bênçãos que o Senhor concedeu a Salomão, ele também pôde prosperar em todas as áreas. Deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas interessantes registradas no livro de Crônicas a respeito de toda essa história que envolve também o reinado de Salomão. Ele construiu o templo ao Senhor. Se você conhece a Bíblia, você sabe que Davi, o pai de Salomão, é que desejava erguer um templo ao Senhor, já que a arca, que representava a glória do Senhor, a presença do Senhor no meio do povo, estava, meus amados, numa tenda. Salomão é que teve o privilégio de poder erguer este templo. Olha que coisa impressionante, tanto a história como também, meus amados, a palavra diz que o trono onde Davi se assentava era todo de marfim e ainda mais, revestido de ouro. Comece a imaginar aqui a grandeza e comece a imaginar a prosperidade desse homem que governava agora o povo de Deus. E outra coisa impressionante, havia 7 degraus para chegar até o trono de Davi. E as laterais, elas tinham 2 leões de ouro. E dessa forma era visível a prosperidade de Salomão. Bom, quando a gente vai vendo o que a palavra de Deus diz a respeito, calcula-se em torno de impostos que Israel recebia de outras nações, recebia em torno de 10 toneladas de ouro por ano.
Um historiador diz que naquela época a prata era como pedra que se achava na rua. Então nós vemos, sim, que Salomão e o povo de Israel eram prósperos. Todos os reinos pagavam impostos e tributos, inclusive para Salomão. E Salomão, além de tudo isso, ele se tornou perito em plantas, animais, vinhos. Ele era compositor também, mais de 1000 canções e 3000 provérbios são assinados por Salomão. Não é à toa que o Espírito Santo de Deus o inspirou para também escrever o livro de Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Mas talvez esse seja aquele ponto que particularmente mais me chama a atenção, que eu amo poder pensar nisso. Em 40 anos de reinado não houve guerras, mas paz. Sim, quando a sabedoria vem do alto, quando nós buscamos e Deus concede, uma das marcas que nós precisamos entender, uma das marcas que devem ser visíveis na vida daqueles que têm, meus amados, a sabedoria do alto, é a paz. São as boas relações uns com os outros, mesmo com pessoas que pensam diferente, mesmo com pessoas que têm costumes diferentes dos meus, dos seus, nós precisamos entender que se temos a mente de Cristo, temos a sabedoria que é dada pelo Senhor, meus amados, que a paz prevaleça nas nossas vidas, que aquilo que eu falo, que aquilo que eu comunico, que aquilo que eu procuro mostrar, aquilo que eu procuro apontar, esteja, meus amados, de acordo também com o que nós vemos aqui na palavra de Deus. Seus empregados, imagine, se vestiam melhor que os príncipes de muitas nações na época. O povo de Israel era tão próspero que todos os que trabalhavam no templo, que trabalhavam na casa de Salomão, que serviam no reino, se vestiam melhor do que muitos príncipes da época. Se tudo isso não chama a minha, sua atenção, eu não sei de fato o que vai chamar. E além disso, nós vemos que até os estudiosos, eles têm as suas atenções chamadas, despertadas, porque, meus amados, o reino de Salomão, a história de Salomão, as marcas que ficaram de tudo que ele deixou até hoje continua sendo algo presente no povo de Israel. Porém, você conhece o princípio por trás do sacrifício? Voltando aqui ao que nós entendemos como algo que também nós encontramos na vida de Salomão antes de receber sabedoria, é que ele prestava sacrifícios ao Senhor. Então, pergunto mais uma vez, você conhece o princípio por trás de sacrifício? Vamos ser francos, para muitas pessoas, sacrifícios, ele significa sofrimentos. Ou se eu estou aqui passando por um momento difícil e tenho que fazer sacrifícios, lógico que imediatamente eu penso em sofrimento, que vamos sofrer. Bom, não está longe, na verdade, da ideia do que significa sacrifício, mas sofrimento, eu ouvi recentemente alguém dizer que é uma mulher, um homem, viverem estéreis e nunca poderem serem pais. A mulher que não pode dar à luz, apesar de querer, apesar de desejar. Essa pessoa dizia, isso sim é sofrimento. Mas a mulher, uma vez grávida, e quando está
já entrando em trabalho de parto, vêm as dores, todos os incômodos. E esse sacrifício é real, envolve dor. Mas o fato de poder dar a luz anula todo sofrimento. Porque quando recebe a criança nos seus braços, meus amados, fica estampada o sorriso, a alegria, o contentamento, a satisfação. Então, a ideia, sim, de que sacrifício gera sofrimento, eu gostaria de dizer que, principalmente no final, anula o sofrimento. É isso que nós vemos. Inclusive, sacrifício é abrir mão de algo que tem valor para nós mesmo, a fim de alcançar algo maior. Sim, o sacrifício que Deus espera de mim, o sacrifício que Deus espera de você é algo que nos custe, é algo que eu tenho que abrir mão, é algo que tem valor para mim. E não pense que estamos falando aqui, num primeiro momento, de questões financeiras. De forma nenhuma. Não pense nisso. Nós queremos entender que, inclusive, Deus espera sacrifício de todos os seus filhos. Sacrifício de quem tem pouco, de quem tem muito. E não se trata da quantidade que se dá de forma nenhuma. Para os filhos de Deus, o sacrifício diário é uma questão, inclusive, de imitar o seu próprio Senhor, o seu próprio Salvador. Diz a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, como Cristo se entregou a si mesmo, a nós em sacrifício. Seja imitador do seu Salvador. É isto que a palavra de Deus nos ensina. É isto que a palavra do Senhor nos mostra. Na vida, inclusive, do cristão, o altar é o lugar para oferecer sacrifício diário. Sacrifício que oferecemos no dia a dia, um sacrifício que agrade a Deus e gere também o seu favor na nossa vida. Porque quando Salomão pediu o que pediu, não esqueça, primeiro, ele amava a Deus. Segundo, ele honrou os seus pais. E terceiro, ele prestava sacrifícios. E na nossa vida, também diariamente deve ser assim. Diz a palavra: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui o nosso entendimento, tentando esclarecer isso de uma forma muito clara. O cristão, aquele que é crente no Senhor Jesus, não faz sacrifício para a sua salvação. Jesus já fez isso por nós. Jesus, ele se ofertou. Jesus, ele se ofereceu. Jesus pagou um alto preço pela minha, pela sua, pela nossa salvação, a fim de que todo aquele que nele crê tenha certeza de uma vida eterna. Vamos entender algo ainda um pouquinho mais detalhado. O cristão não faz sacrifício para que Deus o sirva, mas para ofertar ao Senhor. Não, eu não vou fazer sacrifício para que Deus ele tenha a obrigação, ele tenha o dever de me atender. Se temos ouvido isso sendo falado em alguns púlpitos, se temos ouvido isso sendo ensinado, está completamente errado. Eu não ofereço sacrifício a Deus para que Ele me sirva, mas eu faço isso para ofertar, para agradar ao Senhor e como imitador que também somos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão não faz também sacrifício
para impressionar, mas para agradar unicamente a Deus. É por isso mesmo que a palavra do Senhor nos ensina que se alguém decide, por exemplo, separar um dia em jejum para o Senhor, fazer esta oferta ao Senhor, ter aquele tempo separado para estar de maneira mais íntima ligado ao Senhor. O Senhor, na sua palavra, Jesus nos orienta, inclusive, que quem assim jejuar, não fique com um semblante triste. Não fique como se estivesse sofrendo. Não deixe transparecer aos homens o que você está fazendo. Isso é entre você e Deus. Não se publica isso. Então é importante entender isso. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Bom, qual é a mensagem da cruz? Que mensagem nós recebemos da cruz? Jesus, diz a palavra do Senhor, por nós, ele abriu mão, primeiro, de sua glória, para se tornar um de nós. Ele deixou a sua glória, ele abriu mão da sua glória, tomou a forma humana, habitou entre nós, nasceu, meus amados, e foi colocado numa manjedoura. E desta forma ele começou a pagar um preço. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, sendo um de nós, na carne e no sangue, ele também soube o que é padecer, ele soube o que é sofrer, ele soube o que é ter sono, ele soube o que é ter sede, ele soube o que é estar cansado, ele soube o que é a frustração, a decepção, a traição, o ser abandonado, o ser largado e o ser traído. Tudo isso nós vemos aqui na mensagem da cruz. Ele veio, diz a palavra do Senhor, para o que era seu, o seu povo. Todas as promessas que nós desfrutamos hoje em Cristo Jesus, primeiro era para o povo de Israel, era para a casa de Israel. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. E mesmo traído, mesmo abandonado, mesmo largado, ele entrega a sua vida em sacrifício por todos, morreu e ressuscitou. Esta é a mensagem da cruz, é a mensagem das boas novas, das boas notícias, o que é o evangelho que nós pregamos. Então, quando nós anunciamos esta mensagem, num primeiro momento para os que não creem, o sacrifício de Jesus é loucura para essas pessoas que não creem. E, no entanto, esta mesma palavra diz, mas é o poder de Deus para os crentes. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 diz, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Compartilho com vocês brevemente que no ano de 1980, o mês era fevereiro, esse foi o primeiro versículo que eu memorizei, não decorei, mas eu li tanto, amei tanto, guardei no meu coração de tal maneira que foi o primeiro versículo que memorizei guardando no meu coração. E toda vez que nós colocamos, meus amados, o sacrifício no altar, Deus se manifesta. Todas as vezes que você está colocando a sua vida diante de Deus, entenda, Ele vai se manifestar. Tanto que a palavra de Deus diz que Deus age, não importa as circunstâncias, na vida de todos aqueles que o amam. Romanos 8, 28. Não confunda, inclusive, o manifestar de Deus pela entrega dos seus dízimos, pela entrega de suas ofertas, pela entrega de uma oferta que você faz para uma campanha, como nós temos em andamento, por exemplo. Não, de forma nenhuma, não confunda esta
a alegria que temos de ser dizimistas, reconhecendo que Deus é o nosso sustentador, e de ofertar, meus amados, como um sacrifício. Sacrifício é algo que tem valor, algo que nos custe algo que eu preciso envolver minha vida, envolver meu tempo, meus talentos, a minha existência, quem eu sou, quem você é. Este é o sacrifício que, primeiro, Deus espera de todos nós e todos nós podemos oferecer ao Senhor. Salomão, ele ofereceu grandes sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Já pensou? É algo inimaginável para nós. Mas você já pensou por que Salomão também ofereceu tantos sacrifícios? Não só nesse momento, mas em outros também que a palavra do Senhor ela registra. É bem simples. Ao oferecer sacrifícios a Deus, ele procurava agradar a Deus, servir a Deus. E ele precisava que Deus se manifestasse. E Deus, meus amados, se manifestou. E mesmo Salomão, assumindo um reino quebrado e falido, Deus vai lhe conceder o que ele precisa para liderar, para governar, para instruir, para ensinar essa nação, este povo. E vamos a alguns exemplos. Aquele reino estava falido, quebrado. O país estava em crise financeira. Salomão tinha acabado de perder o seu pai, que era também o seu mentor, Davi. E ainda para piorar, seu irmão queria dar um golpe de Estado. Imagine você assumir um governo, uma administração falida, quebrada, sem ter referências agora com quem você possa contar e ainda ter alguém da sua casa querendo lhe derrubar, querendo lhe dar um golpe de Estado. A verdade é uma só. Salomão, ele era exatamente como eu e você, e nós não saberíamos o que fazer se não conhecêssemos a Deus. Salomão conhecia e nós conhecemos, mas ele se lembra então, por conhecer ao Senhor, de um princípio que seu pai ensinara: sacrifício, filho, sacrifício. Ofereça sacrifício ao Deus eterno. Sacrifício que poderia então agora vir e anular o sofrimento causado pelas fraquezas daquele povo. Hoje nós também, se não oferecemos sacrifício para a salvação, porque Jesus já pagou o preço, precisamos muitas vezes fazer sacrifícios para vencer nossas fraquezas, para poder, meus amados, conquistar, para poder prosperar. Nós devemos primeiro colocar nossa vida diante do Senhor, oferecer a nossa vida diante do Senhor, colocar a nossa vida no altar. Isso tudo envolve sofrimento, mas nós podemos vencer em nome do Senhor Jesus e ofertar o melhor ao Senhor. Então, antes de pedir sabedoria, ofereça ao Senhor o sacrifício da excelência. Deus espera o melhor dos seus filhos. Esta é a verdade. Quando eu estava fazendo as minhas anotações, uma das coisas que me veio à mente é que Jesus Cristo submeteu-se ao batismo sem precisar. Ele nunca pecou. Tanto que quando ele entrou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista se virou e, olhando para o Senhor Jesus Cristo, em alta voz ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para surpresa de João Batista, Jesus Cristo veio e disse: eu vim para ser batizado. Imediatamente
a palavra do Senhor registra que João Batista disse: não, Senhor, de forma nenhuma, eu não sou digno de tirar a sandália dos seus pés, quanto mais batizá-lo. E naquele momento, Jesus Cristo disse: o que importa agora, João, é obedecer ao Pai. O que importa agora é fazer a vontade do Senhor. Ele estava dizendo: eu estou na carne, eu estou no sangue. Nesse momento eu também sou homem e vou me submeter ao batismo. E dessa forma, quando João entendeu, humildemente batizou o seu Senhor e o seu Salvador. Uma vez batizado, a palavra do Senhor registra que uma voz ecoou e todos que ali estavam ouviram, e essa voz dizia: eis meu filho amado, em quem tenho grande prazer. É isto que Deus, Ele continua esperando hoje de cada um de nós, os seus filhos. A oferta nos precede diante de Deus. Sim, sempre, em toda a história, o Senhor primeiro, Ele recebe a oferta para depois ouvir a voz do povo. O que você tem diariamente ofertado ao Senhor? O que diariamente você está sacrificando ao Senhor? O que diariamente você está colocando com a sua vida no altar diante do Senhor? Somos atendidos da maneira pela qual nos apresentamos. Esta é a verdade. Nossa oferta é a nossa apresentação. No dia a dia eu me apresento diante do Senhor com aquilo que eu estou ofertando, com o que sai da minha boca, onde eu coloco as minhas mãos, por onde os meus pés passam, onde eu coloco os meus olhos, onde a minha mente está sendo alimentada. Tudo aquilo que eu sou, que você é, diariamente tem que ser colocado diante do Senhor como oferta. Senão, não estamos diariamente oferecendo ao Senhor o sacrifício que Ele espera de nós. Salomão amou ao seu Deus. Ele amou a grandeza de Deus e a sua fidelidade a Deus faziam com que Salomão sacrificasse. Ele entregou um sacrifício de excelência. Ele fez o melhor. Ele ofereceu o melhor. E é isso que o Senhor espera também de cada um de nós. Ofereça ao Senhor o sacrifício de fidelidade. Sim, pode não parecer, mas é um dos sacrifícios mais difíceis que temos para oferecer ao Senhor. Porque mesmo sendo cristãos, mesmo confessando Jesus como nosso Salvador, muitas vezes somos traídos pela nossa mente, somos traídos pelos nossos sentimentos, traídos pelo nosso coração, traídos por nós mesmos porque a nossa natureza é má. Então nós precisamos oferecer esse sacrifício diariamente, o sacrifício de fidelidade. Quantos, inclusive, de nós sacrificamos a Deus, por exemplo, os nossos próprios prazeres? Nesse momento não estamos vindo e participando do culto presencial que temos normalmente na nossa igreja, no domingo às 10h30 da manhã, às 19 horas, na quarta-feira às 19 horas, os jovens às 19h30, as mulheres nos seus encontros na segunda noite ou na terça-feira à tarde. Não estamos tendo as nossas atividades presenciais. Mas pensando no domingo, como tem sido difícil para alguns ofertarem, fazerem o sacrifício da fidelidade, quando o seu time, por exemplo, vai jogar num horário em que você ou participa da torcida lá presencial ou vem para o culto presencial. Quer dizer, eu não vou dizer que todos que torcem fazem isso, de forma nenhuma, mas já vi, infelizmente, pessoas oferecerem o seu sacrifício no domingo para o seu time
mas não para o Senhor. E facilmente, rapidamente, eles deixam de prestar o sacrifício que devem ao Senhor. A nossa fidelidade deve ser a Deus. A nossa fidelidade deve ser a sua palavra. Deus em primeiro lugar e depois todas as outras coisas. Só vai viver assim, só vai ter esse estilo de vida aquele que ama o Senhor, aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração. A grande verdade é que nenhum convite é mais importante na vida do Filho de Deus do que prestar culto ao Senhor, quer indo na igreja ou em qualquer outro lugar. Ele vive como igreja do Senhor Jesus, ele vive como noiva do Senhor Jesus, ele é a igreja do Senhor Jesus em qualquer lugar. E como essa pessoa ela quer agradar o Senhor onde estiver, porque não são as circunstâncias desfavoráveis que nos afastarão do nosso compromisso com Deus, compromisso que envolve sacrifício de fidelidade. Ofereça ao Senhor um sacrifício diário. Não vou investir tanto tempo aqui, porque já compartilhei antes disso alguns exemplos, mas vou deixar um texto da palavra de Deus que nos mostra como diariamente nós podemos fazer isso. Atos capítulo 5, verso 42, 46 e 47. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pense nisso. A nossa igreja, a Igreja Batista no Jardim Ambiental, ela também pode ser acrescentada no dia a dia com outras pessoas a partir do momento que eu e você também diariamente agradamos, servimos ao Senhor e uns aos outros. Todos os dias nós devemos prestar sacrifício ao Senhor, devemos oferecer algo ao Senhor, ofertar algo ao Senhor, seja o nosso tempo, seja a nossa vida, seja os nossos momentos, seja os nossos talentos, os dons. É na individualidade de cada um que Deus recebe sacrifício. Se uma pessoa já oferecendo sacrifício agrada tanto ao Senhor, imagine 10, imagine 100, imagine 200 pessoas, imagine, meus amados, agora milhares e milhões de pessoas. Pode ter certeza, não estaríamos vendo um mundo também tão mal como está, se diariamente todos os que confessam Jesus como Salvador da sua alma estivessem prestando sacrifício diário ao Senhor. Quero concluir esta mensagem da manhã em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que diz: Deus não quer sacrifícios de tolos ou coisas desnecessárias. Pense nisso, porque a vontade de Deus é que sua vida possa ser um lugar de sacrifício suave e que você possa também exercer um relacionamento sadio, primeiro com o Senhor a quem você oferece sacrifício, mas também uns com os outros, começando na sua casa, começando na sua família, envolvendo a família de Deus, envolvendo todas aquelas pessoas com quem nos relacionamos lá fora. Seja qual for a situação, eu faço aqui uma pergunta para cada um de nós. As pessoas podem ver na minha vida,
na sua vida, elas podem fazer a leitura pela maneira como nos relacionamos com elas, pela maneira como tratamos algumas coisas diariamente com elas, pela maneira como nós, inclusive, conversamos sobre tantos assuntos, a maneira como eu administro, a maneira como eu estou liderando, a maneira como eu estou ensinando, a maneira como eu estou mostrando algo que precisa ser corrigido, acertado. As pessoas veem que há sabedoria, as pessoas veem que você está agradando a Deus, sacrificando ao Senhor, inclusive coisas que dão prazer ao Senhor, a tua própria vontade para que a dele, por exemplo, seja feita, não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que Deus quer. Tudo isso nós precisamos levar em conta. Muitos precisam de sabedoria para viver, mas se não amam a Deus, não honram seus pais, não prestam sacrifícios ao Senhor, por que você acha que Deus atenderá de imediato ao seu pedido por sabedoria? Exatamente. Pense nisso. Eu creio que ainda há muito para estarmos aprendendo. Eu creio que ainda precisamos atentar de maneira mais detalhada para o que o Senhor nos ensina através do que Ele concedeu para Salomão, a fim de que nós também possamos estar aprendendo com isso e recebendo a sabedoria do alto. Permaneça conosco, porque à noite, o Senhor assim permitindo, estarei ministrando a 4ª mensagem da série Sabedoria. Deus os abençoe. Fique firme. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tome quase saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora minha saúde Satanás e ataque com minhas tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador.
com